Olá pessoal, meu nome é Maicon Pitas, sou terapeuta holístico, médium, espiritualista. Estou aqui de volta ao canal para a gente continuar esse nosso papo sobre espiritualidade, autoconhecimento, expansão da consciência. Hoje eu queria falar sobre um assunto muito comum na vida de todos nós, mas um assunto que as pessoas acabam não prestando atenção, né, em como viver isso. Se vive isso de forma muito pré-moldada. Eu queria falar hoje de pais e filhos. Como a relação de pais entre pais e filhos é complicada. Como a relação entre pais e filhos costuma ser uma droga muitas vezes. Tanto para um quanto para o outro lado. Se põe muito. Onde você é pai, você é superior. Onde você tem todas as suas frustrações, todos os seus medos, você tem medo de mostrar aquilo para o seu filho, você tem medo de se expor, e o que você faz? Você faz aquilo que você já muitas vezes vivenciou, aprendeu quando era filho, usou o mesmo modelo. Eu sou superior, eu mando, você obedece. O que eu falo é lei, é irrevogável. Se eu faço, não quer dizer que eu faço o que você tem que fazer. Não é pela lei da igualdade, não, é pela superioridade. E o filho se põe muitas vezes como vítima, como que também o pai tem dever sobre ele, mimado, o pai tem que fazer tudo o que ele quer, os pais têm que fazer tudo aquilo. Se põe, não, meu pai não faz, minha mãe não faz, eu não gosto, é obrigação dele fazer. E hoje eu venho para a gente falar um pouco disso e quebrar um pouco desse tabu, para as pessoas pararem de pensar dessa forma, tentar pensar um pouco fora da casinha quando é relação em pais e filhos, porque muitas vezes isso cria relações muito pesadas, entre pais e filhos e totalmente superficiais, pois as pessoas não param para vivenciar a experiência. Como aqui a gente é um canal de espiritualidade, eu sou terapeuta, sou médium, sou terapeuta holístico, então eu falo pela visão espiritualista, não pela visão espírita, pois não sou espírita, não estou ligado a nenhuma religião, pela uma visão de uma espiritualidade mais independente, que é muito comum. A gente fala da reencarnação. Então quando lidamos com reencarnação, você traz como pai, você traz aquela pessoa, onde você acorda ali com ela pela lei da afinidade, pelos afins, por se atrair, muitas vezes muito no seu inconsciente. Entenda que tudo que vem na sua vida é permissão sua. Se vem um filho, mesmo que ele seja indesejado, você permitiu. Então, no fundo, talvez no seu inconsciente, não no seu consciente, mas no seu inconsciente você quis aquela criança, aquele ser. E ali você vai aprender e vai trabalhar com ele. É sempre. Todos os nossos relacionamentos, seja relacionamento a dois, seja relacionamento com família, com filho, no emprego, todos os nossos relacionamentos são feitos para que nós crescemos. Então quando a gente traz com isso, com o filho, com os filhos, para que aprendemos cada vez mais, cada dia mais, o aprendizado com o outro. E se a gente olhasse ali como uma pessoa que vamos ter um afeto, que muitas vezes criamos esse afeto grandioso. Há alguns casos que é muito grandioso. Quando se tem mais de um filho, você tem mais com um, menos com o outro. Mesmo que você venha com aquele papo furado que os pais amam todos os filhos iguais, não amam. Não tem, porque cada um é um. É uma individualidade. Não quer dizer que aquele que você ama mais, que você tem mais afinidade, é melhor do que o outro. Não tem nada a ver com isso. É afinidade. É pura e única afinidade. E muitas vezes também você cria uma afetividade por um filho enorme e às vezes não. E vice-versa. Você tem uma afetividade enorme pelo seu pai e às vezes você não tem. Só que o que a gente cria? Qual é o problema? Qual é o modelo? Pai, filho, superior e tem que obedecer, rebaixado ali. Então tudo que o pai faz é se pôr. Ele veste um personagem. Assim que ele tem um filho,
ele não consegue ter ligações, pontes afetivas. Ele veste um personagem. E nesse personagem, aquilo vai tomando uma forma que você vai quebrando essas pontes. Pois você impõe, você não consegue ser pai, você não consegue tratar com normalidade a situação. Você tem que impor. Você tem que impor as suas frustrações perante seu filho. Você tem que impor várias situações onde você cria, você coloca cobrança. Toda a infância e adolescência você está cobrando. Quando chega a vida adulta, que daí você quer lidar de uma forma muitas vezes diferente do seu filho, que ele tomou o rumo dele, o que acontece? Você não tem mais a ponte e muitas vezes você não consegue mais lidar e reclama. Daí você vira vítima também. Para um pouco. Veja aquela pessoa, primeiro, não como seu filho, alguém inferior a você. Não como um peso, uma obrigação. Não. É lógico que quando está numa fase de infância, a gente tem uma responsabilidade do quê? De ir guiando para um caminho da pessoa poder e se desenvolver. Depois, cada vez maior, a gente vai só trilhando ali até ela tomar o seu próprio eixo e ir embora. E eu não digo embora de sair de casa, eu digo embora de tomar sua responsabilidade de si. Mas cria aquela ponte de afetividade. Antes de qualquer coisa, a ponte de amizade, a ponte de respeito. Veja o filho como igual. Se você quer respeito, respeite. E se dê o respeito. Para se dar o respeito, você tem que respeitar o outro. Não adianta você só cobrar, exigir, brigar, querer que ele te respeite sem você respeitar ele em primeiro lugar. Respeito é dado. Quando você cria uma ponte de afetividade, ele vai te ter respeito. Você não precisa se impor para nada. Você simplesmente precisa ser. Porque quando a gente não precisamos nos impor. Nós somos. Quando somos, as pessoas sentem. Sentem respeito, entendem. Uma simples conversa você resolve muitas coisas. Agora, como você é maluca, fica ali, pondo toda aquela situação, emite aquela energia, a criança sai gritando, sai chorando, com você ela é um terror. Chega o pai, às vezes é mais fácil, ou vice-versa. Às vezes a mãe tem mais jeito, o pai tá mais nessa pompa. Chega perto da criança, a criança começa a fazer um monte de arruaça. Chega perto da mãe, é tranquila. Chega na rua, é tranquilo. Dentro de casa é uma bagunça. Lida, é como lida, é energia. O problema é que vocês acham que não é. Mas a criança é muito sensível, ela pega toda aquela energia e fica louca ali. E você brigando, e você andando na rua e xingando, e batendo. Presta atenção primeiro na sua atitude perante ao ambiente, perante a criança, antes de você exigir qualquer coisa. É lógico que tem que ter disciplina, tem que ter situações para que tudo se desenvolva da melhor forma. Não estou falando de baderna, eu estou falando de verdadeira ponte afetiva entre pais e filhos. Não essa falsa, essa que é criada aí, esse ideal de pais e filhos que você tem que me respeitar, como você está falando isso, como você está falando comigo. Como esse respeito que é tão exigido e pouco dado? O amor que é tão exigido, mas não existe, pois não existe ponte afetiva. Pois se quebra essa ponte afetiva durante o decorrer da vida por puro ego. Pois isso que você está tendo e está colocando aí perante a sua conexão com seu filho é ego. Você pegou isso dos seus pais, incorpora. Quando você vê, você está falando as mesmas frases. Tudo aquilo que você odiava, que seu pai falava, que sua mãe falava, você repete. Até a forma de bater, a forma de brigar, a forma de dar chacoalhão, você simplesmente repete. É como se sua mãe incorporasse você fizesse de novo. Por quê? Porque você criou aquilo como verdade, você simplesmente não saiu daquilo, criou muita mágoa perante aquilo e na hora de lidar você tem suas frustrações e seus medos. O jogo virou, você tem isso tudo dentro de você, não tirou porra nenhuma e vira essa merda de criação de filho. Então, acorda, presta atenção, vai pra frente e faz pontos. Primeiro, veja o filho como igual, não
como alguém inferior, como alguém igual. Veja o pai não como alguém que te deve alguma coisa, que te deve carinho, que te deve atenção, que te deve alguma coisa. Ele é um ser humano, em primeiro lugar é um ser humano, ele não te deve nada. Ele é do jeito que ele é. Aceitá-lo, ele, sua mãe, todo mundo, ela é do jeito que ela é. E já foi. Aceita isso que tá bom. É do jeito que é e está ótimo. Primeiro, antes deles serem seus pais, ele é um ser humano, um adulto, muitas vezes igual a você. Levar isso para o plano adulto, não com essa imaturidade de, não, essa birra, é a melhor forma de se aceitar tudo na vida. E aceitar não quer dizer que você tem que concordar. Aceitar a pessoa como ela é. Se ela tem os erros dela, se ela tem os erros que você julga erros, aquilo que você não gosta, aquilo que não afiniza, é ela. Ela te respeitando e você respeitando ela, cada um no seu caminho. Pensa sobre isso hoje. Até o nosso próximo vídeo.